Olá, meu nome é Douglas Afonso Clementino, eu sou aluno de graduação em Bacharelado da Ciência da Computação na Universidade Federal do Paraná. Eu irei apresentar a proposta de mecanismo para a replicação de comportamentos de nuvem para pesquisa e reprodutibilidade. Esse trabalho é orientado pelo professor Marco Antônio Zanata Alves, co-orientado pelo professor Alexander Gitter e foi revisado pela mestranda Mariana Carmen. O objetivo desse trabalho, então, é monitorar e reproduzir atividades de nuvens de IaaS. Mas o que são nuvens? Nuvens são basicamente conglomerados de máquinas interconectadas entre si, que através de um front-end provê serviços como processamento de dados, armazenamento de dados, hospedagem de aplicações, entre outros. Elas podem ser divididas entre as públicas, que são acessíveis ao grande público, geralmente sobre algum tipo de taxa, e as privadas, que são geridas por grupos ou instituições e têm o objetivo de suprir suas próprias demandas. Ok, mas o que são nuvens IaaS? IaaS vem de Infrastructure as a Service, ou seja, são nuvens que buscam promover a infraestrutura, o que significa que uma vez que o usuário define a quantidade de núcleos de CPU, quantidade de memória RAM em um sistema operacional, essa nuvem poderá configurar uma máquina com essas características e prover acesso dessa máquina para esse usuário. Dessa forma, então, o usuário terá acesso a um ambiente completo para si, enquanto para a nuvem será somente mais uma máquina virtual sobre aquele conglomerado de computadores. Ok, mas por que monitorar e reproduzir atividades de nuvens IaaS? Imagine-se como um pesquisador em nuvens IaaS que quer propor o seu próprio escalonador de máquinas virtuais. Existem basicamente dois cenários que você pode testar o seu a tese. Um primeiro cenário sendo aplicá-la sobre uma nuvem pública, que recebe uma grande quantidade e variedade de requisições, porém que para que tal modificação seja efetuada requer acesso administrativo, ou seja, que você solicite acesso administrativo dessa nuvem para si. Além disso, essa modificação, por estar em estado de testes, ao ser aplicada essa nuvem, pode levar não somente a problemas de performance, mas também a problemas de segurança. Sendo assim, seria aplicada essa modificação a uma nuvem privada, que pode ser construída a partir de computadores que você tem à sua disposição e é totalmente suscetível a qualquer tipo de modificação, porém que não recebe nem a quantidade nem a variedade de requisições solicitadas a uma nuvem pública, ou seja, sua tese não será devidamente testada. Dessa forma, então, a fim de preencher ela com esses dois cenários, propõe-se um terceiro cenário, em que primeiro será feito o monitoramento de uma nuvem pública, coletando os dados sobre as atividades que sejam ali efetuadas. Esses dados então serão transformados e caracterizados em traços que representem essas atividades, e esses traços então serão cedidos ao pesquisador, de forma que através deles ele possa reproduzir cargas de trabalho sintéticas, porém baseadas em atividades reais sobre o seu sistema de nuvem privado, que é totalmente controlado, razoavelmente barato, e na qual ele poderá testar, avaliar e reproduzir os seus testes a seu dispor. Sendo assim, o trabalho foi dividido em três etapas principais. A primeira etapa é o monitoramento de nós, em que serão coletados os dados sobre cada um dos nós que compõem a nuvem pública alvo. Posteriormente, então, terá o tratamento de dados, em que esses dados de monitoramento serão tratados e caracterizados em traços. E finalmente teremos a aplicação de carga sintética, que através desses traços o pesquisador poderá aplicar carga sintética sobre o seu sistema de nuvem privado. Quanto ao ambiente de estudo, então, como gerenciador de nuvem, nós utilizaremos o OpenNebula, que é a peça em software que de fato configurará um conjunto de hardware em nuvem. E quanto ao hypervisor, nós teremos o KVM Kimo, que é a peça em software contida em cada uma das máquinas nó, que irá de fato criar e gerenciar as máquinas virtuais. Certo, quanto ao monitoramento de nós, então, dada a escolha do hypervisor KVM QEMU, nós temos essa configuração para cada uma das máquinas nó. Primeiramente o hardware, sobre esse hardware, então, o sistema operacional host, e então temos tanto o hypervisor quanto as máquinas virtuais sendo gerenciadas por esse sistema operacional host como processo, o que nos dá a oportunidade de definir sondas que irão fazer a coleta das informações, sendo as duas primeiras sondas a sonda de CPU e de memória, que irão efetuar a coleta dessas métricas das máquinas virtuais por uma perspectiva de processo do sistema operacional host, e a sonda de rede, que irá fazer a coleta tanto da origem quanto do destino e do tamanho de cada pacote que trafegue por cada uma das interfaces de rede físicas e interfaces de rede virtuais utilizadas pelas máquinas virtuais. Cada uma das amostras coletadas então conterá o tempo em que foi coletada e, além disso, após o período de monitoramento, os dados de monitoramento ficarão contidos na máquina nó. Na segunda etapa, então, nós teremos os tratamentos de dados. Primeiramente, então, os dados de monitoramento serão
coletados de cada uma das máquinas nó, então eles serão agrupados e caracterizados de acordo com as máquinas virtuais e nó que os geraram, de forma a constar em si o consumo de CPU, o consumo de memória e o tráfego de rede em intervalos de tempos regulares, caracterizando assim as atividades que foram previamente monitoradas. E por último, teremos a aplicação de carga sintética, em que, uma vez que o pesquisador define o seu próprio ambiente de nuvem privado, ele terá para cada uma das máquinas nó uma organização muito parecida com as máquinas nó que foram monitoradas, porém com máquinas virtuais especializadas, cada uma delas contendo aplicações que irão ler os traços que forem definidos pelo pesquisador e reproduzir aquelas cargas de acordo com o que tiver neles informado. Dessa forma, então, nós teremos uma aplicação de CPU que utilizará a aplicação da integração do método pelo método de General Quotes. Teremos uma aplicação de memória que efetuará a alocação e desalocação de memória, e a aplicação de rede na arquitetura ping-pong, que irá simular o tráfego de rede de acordo com os traços. Dessa forma, então, nós teremos como resultado, espera-se obter uma grande quantidade de variedade de traços, de forma que esses traços possam ser agrupados com seus pares, a fim de reproduzir um ambiente que foi previamente monitorado, ou mesclados entre si, de forma que o pesquisador crie e defina novos ambientes de seu interesse. Esse projeto é desenvolvido dentro do grupo HYPES, ele é parcialmente financiado pelo Instituto Serra Pilheira e pela CAPES. Muito obrigado pela sua atenção.